Nada como um suco gelado ou um sorvete no verão, não é mesmo? Porém, a função mais importante do refrigerador é, antes de tudo, conservar os alimentos. Todos os alimentos possuem micro-organismos que têm atividades decompositoras. A baixa temperatura tem papel importante no controle da ação destes micro-organismos. O princípio fundamental é justamente a troca de calor, a transferência de temperatura do corpo mais quente para o de menor temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, menor a atividade dos micro-organismos. Consequentemente, maior será a durabilidade dos alimentos. Vamos ver em maiores detalhes o funcionamento de um refrigerador. A troca de calor é feita com um gás com características específicas que está sempre em movimento dentro de um circuito fechado de tubos. Este gás passa do estado gasoso para o estado líquido pela ação de um compressor e em seguida se expande novamente. Neste processo, ele perde temperatura, resfriando a parte de cima do refrigerador. O local onde o gás chega em estado líquido e troca calor com o ambiente, resfriando os alimentos, chama-se evaporador. Após circular pela tubulação, esse gás sofre um processo de mudança do estado líquido para o gasoso, voltando ao compressor. O circuito de tubos por onde o gás circula para trocar calor é chamado de serpentina, que pode ficar na parte externa ou embutido no refrigerador. Para que o gás possa expandir e perder temperatura, existe uma parte do circuito chamada de filtro secador ou tubo capilar, onde o gás passa de uma região de alta pressão para baixa pressão. Esta mudança de pressão causa a expansão do gás, gerando sua perda de calor, que ao chegar ao evaporador resfria os alimentos. Depois de expandir e perder temperatura, o gás precisa ser comprimido novamente para reiniciar o processo. E isso ocorre no compressor. O processo de degelo. Para os produtos com degelo semiautomático ou manual, o processo de degelo deverá ser feito periodicamente ou quando a espessura da parede do congelador ultrapassar 1 centímetro de espessura de gelo. A Brastemp mais uma vez saiu na vanguarda e lançou o primeiro sistema Frost Free, onde o refrigerador possui ventiladores internos que fazem o ar frio circular uniformemente, impedindo o acúmulo de gelo, ou seja, nunca precisa descongelar. Os primeiros refrigeradores surgiram no final do século XIX, na forma de simples caixas de madeira que armazenavam pedras de gelo. Mas, independente da época ou tecnologia, o propósito desses eletrodomésticos é o mesmo: a saúde e o bem-estar. Visando isso, a Brastemp vem desde 1954 revolucionando nossos lares, trazendo inovações como o isolamento em poliuretano, sistema Frost Free, entre outras. Os tempos modernos trouxeram inovações na otimização do consumo de energia e performance no funcionamento dos refrigeradores, através da utilização de novos compressores, sistemas inteligentes e melhor aproveitamento de espaço interno. O consumidor ainda conta com mais flexibilidade, seja na hora da escolha dos modelos ou na instalação do produto em sua casa, sem contar com os recursos eletrônicos desenvolvidos para atender diversas necessidades e as facilidades como água na porta ou latinhas de bebidas. Com tanta evolução, o refrigerador moderno tem uma série de características que podem variar de acordo com o modelo, tais como portas reversíveis. A abertura da porta pode ser revertida para o lado que desejar. Isolamento térmico. Trata-se de um material isolante à base de polímero de alto desempenho. Nos refrigeradores, sua função é isolar e manter a baixa temperatura interna. Dispenser de água. Água gelada diretamente da porta do refrigerador, sem precisar abri-la. Armazena até 3 litros de água. Pés estabilizadores com rodízios e travamentos.
Pés de apoio do refrigerador para fácil estabilização e movimento através dos rodízios e travamento. Alarme de porta aberta. Alarme que avisa quando esquecemos ou não fechamos a porta do refrigerador. Dispenser de latinhas na porta. Bebida gelada diretamente da porta do refrigerador sem precisar abri-la. É como ter uma máquina de refrigerantes em casa. Frost Free. Não precisa descongelar nunca, pois não acumula gelo nas paredes do freezer. Degelo. Faz o degelo automático do refrigerador sem precisar molhar o chão. Bar Expert. Faz o contrário da função micro-ondas. A bebida entra quente e um alarme avisa quando ela estará pronta para beber ou gelada. Basta selecionar a função de acordo com o tipo de bebida. Abastecedor de gelo, facilidade no acesso aos cubos de gelo. Compartimento extra frio, local ideal para resfriar rapidamente, melhorando a conservação dos alimentos do dia a dia. Prateleira, podem ser de vidro ou plásticos, deslizantes ou anti-derramamento de líquido. As prateleiras são removíveis e ajustáveis à sua necessidade. Porta-garrafas. Espaço exclusivo para gelar bebidas de garrafas como refrigerantes e sucos. Este compartimento é removível para o caso de querer mais espaço interno. Gavetão de legumes. Com o tampo frontal e transparente, possibilita uma melhor visualização, organização e armazenagem. Controle de umidade. Controle de umidade que permite regular a passagem do ar para o interior do gavetão de acordo com a necessidade, ajudando na conservação de legumes e frutas. Taças nevadas. Os copos ficam presos de maneira segura dentro do freezer e, quando precisar, é só tirar e servir sua bebida em um copo gelado. Um luxo que só a Brastemp oferece. Gelateria. Mantenha a temperatura certa para o sorvete sair mais cremoso na primeira colherada. Porta-latas. Localizado na área mais gelada do refrigerador, garante que as latinhas estejam sempre na temperatura ideal. Fruteira. Separa as frutas do gavetão de legumes, colocando-as no lugar ideal para maior visibilidade, melhor conservação e mais acessíveis. Cesto porta-ovos. Compartimento para guardar ovos com fácil acesso e conservação no refrigerador. O termostato é responsável pelo controle de temperatura interna e deve ser ajustado conforme o ambiente, condição de uso e quantidade de alimentos. Mínima ou posição 1, 2, 3. Inverno, poucos alimentos e baixa frequência de abertura de porta. Média ou posição 4, 5, 6. Temperatura amena e quantidade razoável de alimentos. Máxima ou 7, 8, 9. Verão, grande quantidade de alimentos ou alta frequência de abertura de porta. Algumas dicas importantes para melhor utilização de seu refrigerador e economia de energia em seu uso. Instale o refrigerador em local de boa circulação de ar e pouca umidade. Afaste o refrigerador de fontes de calor, como fogão e raios solares. Regule a temperatura do refrigerador adequadamente. Organize os alimentos para facilitar o acesso. Evite abrir a porta do refrigerador sem necessidade. Faça a limpeza do refrigerador quando for necessário.